Olá, o DC Notícias Web de hoje vai falar em uma das profissões que tem um mercado em pleno crescimento, a odontologia. E para falar um pouquinho desse mercado profissional, da importância da qualificação e também desse registro profissional, nós vamos falar com o delegado, o Dr. André Luiz Ribas Vieira, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa profissão tão importante que é a odontologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. E nós estamos hoje aqui para bater um papo, falar dessa profissão tão importante e de um amplo crescimento de mercado. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para responder alguns questionamentos e vamos seguir na entrevista e vamos conversar hoje sobre essa profissão maravilhosa que é a odontologia. Doutor, explica para a gente então, para as pessoas que escolhem essa área, para esse mercado que está aí tão ativo, o que é a funcionalidade do Conselho Regional de Odontologia, como que ele atua? O Conselho, na verdade, ele tem uma função de regulamentação da profissão, né? De fiscalização aos profissionais nele inscritos. Então, o Conselho ele vai servir justamente para proteger o cirurgião dentista que está no mercado de trabalho e regulamentar a profissão dentro das áreas de especialidades, o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro dos procedimentos, assim como controlar e ter uma fiscalização em relação aos profissionais gabaritados para fazer dentro das suas áreas de especialidades e aqueles que, quando se formam, fazem sua inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Então, o Conselho, na verdade, é um órgão muito importante para a classe, justamente para controlar muitos abusos que eventualmente ocorrem em todas as profissões. Assim como também a questão de propagandas, a questão ética dos profissionais. Então, ele não é um órgão punitivo, eu sempre converso com os colegas em relação a isso. O Conselho Regional de Odontologia ele é um órgão de instrumento para os colegas, tá? Para que tirem suas dúvidas de uma maneira que o Conselho possa ajudá-los a desenvolver melhor a sua profissão. E ele vai, logicamente, combater os profissionais que não estão inscritos, que atuam de maneira ilegal dentro da profissão e regulamentando todas as normativas dentro da nossa área. Hoje é um grande desafio, doutor, falar em odontologia, porque houve um crescimento e uma escolha por essa profissão. A gente tem visto vários consultórios, principalmente aqui em Foz do Iguaçu. E como coibir essas irregularidades, como fazer essa fiscalização quanto a esses novos profissionais que estão sendo inseridos no mercado? Hoje em dia o importante é o paciente, o consumidor, o cliente, no caso, sempre se informar sobre a questão da graduação desse cirurgião dentista, sobre a área de pós-graduação, especialidades que ele eventualmente tenha, para saber se ele atua dentro daquela especialidade e sempre tá informado sobre o processo em que aquele profissional vai dedicar o serviço. Então, com a demanda muito grande hoje de profissionais, não só na odontologia, na medicina, no direito, em todas as outras áreas também, há uma importância hoje do cliente ter uma informação segura, né? E eu sempre comento aos recém-formados que tem tudo um prazo de maturação dentro da área da profissão, né? Muitas vezes, hoje em dia, o recém-formado, na ânsia de querer angariar pacientes, ganhar dinheiro, muitas vezes eles acabam atropelando o processo ético dentro da profissão. E aí vem a importância do Conselho. O Conselho é regulamentar o processo, é não deixar uma loucura em relação à parte mercadológica, porque nós prestamos serviços de saúde. É diferente de um produto em que eu compre no mercado. Eu vendo um serviço em que há todo um processo de estudos científicos, artigos científicos, base literária e comprovação científica. Então eu tenho que sempre ter muito cuidado com esse meu paciente e é isso que sempre a gente pede para aqueles profissionais que entrem no mercado, entrem sempre já com processo ético, com qualificação e esperem o processo natural da vida, né? Que tem um começo, meio e fim dentro da sua profissão. Não adianta a gente querer começar querendo abraçar o mundo e procurar ser ético, tratar o seu paciente com respeito e pensar que o dinheiro não é em primeiro lugar. Primeiro é poder oferecer o melhor
do tratamento ao seu cliente e, logicamente, a consequência financeira vai acontecer pelo bom serviço prestado. O senhor falou aqui da consequência financeira. Muitos desses profissionais que se formam estão preocupados em ganhar dinheiro já no começo. E nessa transformação que a odontologia teve nos últimos anos, quando a gente fala em questão da estética, que abriu-se um leque também para essa parte estética, também há uma preocupação, né, doutor? Porque muitos profissionais, às vezes, estão formados, mas eles não estão totalmente preparados ainda para essa atuação. Perfeito. É a área de atuação da especialidade de harmonização facial, né? A odontologia regulamentou essa especialidade, hoje é uma especialidade dentro da nossa profissão. Então, mais uma vez, a recomendação é que aquelas pessoas que têm interesse em fazer um procedimento de harmonização facial, que procurem um especialista, que tenha título de especialista, que é uma segurança para esse paciente, que ele vai ser atendido por um profissional que estudou, que se empenhou, que realmente desenvolveu uma prática segura dentro dos processos. Então é isso que é a grande recomendação, é a gente procurar sempre saber o histórico desse profissional e, logicamente, não existe milagre dentro da harmonização facial. Lógico que a harmonização facial veio para ficar, é uma especialidade excelente. Dentro da nossa categoria, nós, os cirurgiões dentistas, têm pleno direito e fazem um serviço de alta complexidade em relação ao processo, só que tem algumas coisas que eles não podem fazer. E isso é regulamentado dentro da profissão, então nem tudo pode ser feito. E é isso que os recém-formados ou os profissionais que estão entrando neste tipo de mercado têm que se ater em relação ao que eu posso realmente fazer e o que eu não posso fazer. E procurar estar sempre estudando e se desenvolvendo, se especializando, fazendo mestrado, doutorado, para que tenham cada dia mais capacidade técnica para oferecer o melhor serviço na área de saúde. Doutor, quais são os desafios, o senhor que tem uma vasta experiência nessa área, para esses futuros profissionais que escolhem essa área para um mercado futuro? Quais são as preocupações que se tem que ter quando se escolhe a odontologia? Primeiro dizer para todos, né, que a odontologia é um orgulho nacional, né? Nós somos referências no mundo em relação à nossa prática da odontologia, então é uma questão que eu, como profissional há 27 anos, me orgulho muito em ser cirurgião dentista. E dizer que o grande desafio da odontologia é usar a ferramenta tecnológica como uma ferramenta justamente para proporcionar um melhor estudo, um melhor sistema de diagnóstico e prognóstico de tratamento, procurar oferecer ao seu paciente o que tem de melhor dentro da odontologia, nos padrões científicos e técnicos, e se doar à profissão, fazer com amor. Lembrar que é fazendo com amor que as coisas vão acontecer naturalmente, não tentar atropelar o processo, as fases de começo, meio e fim. Então, eu acho que o grande desafio é a gente continuar na labuta, desenvolvendo um bom trabalho, se orgulhando da nossa profissão e fazendo com que as pessoas que entrem no mercado sejam colegas éticos que vão ter um futuro espetacular pela frente, e nós vamos estar sempre à disposição, nunca para punir, sempre para está colaborando com os novos profissionais no sentido de orientações e regulamentações dentro do Conselho. Doutor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, essas informações, que elas possam chegar a muita gente aí, levar esse conhecimento ainda maior sobre a importância dessa profissão e de estar sempre preparado, qualificado e agir com conformidade no mercado profissional. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado ao DC Notícias, é sempre um prazer falar com vocês. Parabéns, Andréia, mais uma vez deixo o entrevistado confortável e foi uma satisfação. Obrigada.